Olá, você que me assiste aqui ao canal do Maguin Chess. Estamos aqui para fazer mais uma análise de partida de grandes mestres. E o grande mestre escolhido para hoje é o Emanuel Lasker. Esse grande mestre, ele foi campeão mundial. Ele detém um recorde que eu acho que dificilmente vai ser batido. E se for batido vai demorar muito tempo, que ele foi 27 anos seguidos campeão mundial. Então ele detém esse recorde de 27 títulos mundiais seguidos. Um detalhe particular também do Manuel Lasker é que ele era doutor em filosofia e matemática. Ele nasceu na Alemanha e ele foi o segundo campeão mundial. Ou seja, o Stenitz, que a gente recentemente gravou uma análise de partida do Stenitz, foi quem perdeu o título para o Manuel Lasker, que manteve esse título de campeão mundial por 27 anos seguidos, até ser derrotado de maneira invicta por Capablanca. Então, a gente vê que um grande mestre foi derrotado por outro grande mestre. E aí, detalhes sobre o estilo do Emanuel Lasker, antes de a gente começar aqui a analisar a partida de hoje, é que ele era muito tático, muito tático. A gente vai ver que a partida de hoje tem muita tática, porém ele é também muito estratégico. O jogo dele era muito posicional. A gente vai ver essas duas características dele, que a gente chama de xadrez universal, né? Essa característica mista, tanto tático como estratégico. A gente vai ver nessa partida de hoje. O Lasca, nessa partida de hoje, ele foi muito posicional em diversos momentos, como também ele foi muito tático. Então, para a gente conseguir analisar esse estilo dele de uma maneira completa, a gente vai analisar da perspectiva dele, que ele estava jogando de pretas, tá certo? Então, de brancas estava Joseph Blackburn contra Emanuel Lasker de pretas, e essa partida aconteceu na Inglaterra no século XIX, precisamente em 1892. Então, o Joseph, ele começou jogando E4, o Lasker jogou E5, e aí o Joseph jogou o que a gente chama de gambito do centro, ou gambito central, que é quando entrega esse peão, que o Lasker tranquilamente capturou, aí veio a dama para o centro, o Lasker jogou o cavalo ganhando tempo na dama, que o mais comum aqui é que votem a dama, né? Mas ele jogou aqui, o Joseph jogou aqui, e qual é a ideia? É que se ele joga isso aqui, já é um erro, porque vai vir um ataque no cavalo com descoberto em cima do rei, entendeu? E apesar de defender aqui, ainda assim já cria algumas complicações, porque já consegue trazer as peças rápido. Esse peão aqui pode gerar algum incômodo, o cavalo já está cravado, certo? Então, esse dama em E3 aqui, esse dama em E3, serve para impedir momentaneamente esse D5 por parte das pretas, certo? E aí o Lasker, ele jogou um lance que de primeira pode parecer meio estranho, que é o G6. Por quê? Pode parecer estranho, porque o mais comum é na abertura a gente tentar desenvolver as peças, né? Que a gente aprende é isso, é de tentar desenvolver as peças e colocar peões no centro, né? Mas aí, esse lance não é ruim. Pelo contrário, é muito estratégico. Porque qual é a ideia aqui do Lasker? Ele percebeu que, por conta do gambito do centro, né, que foi a abertura que o Joseph escolheu, essa diagonal ficou totalmente aberta. Essa diagonal que vai de H8 até A1 está aberta. E aí ele consegue colocar o bispo aqui e vai ficar com o controle dessa diagonal. Então, esse lance já é preparando o fianqueto do bispo na abertura, tá certo? E a gente vai perceber como esse bispo vai ficar forte no decorrer da partida. Então, seguindo, o Joseph segue com o seu desenvolvimento do bispo, certo? Poderia desenvolver o cavalo, mas não tem problema nenhum. O bispo também está sendo desenvolvido aqui. O mais natural é desenvolver cavalo, mas o bispo
também está correto. O latte vem com sua ideia, né, de Fianchi ao bispo, como a gente vinha conversando, e já entrando no ponto ali de B2, mas após o desenvolvimento do cavalo, esse ponto já está de forma protegido, está coberto. Então, ambos seguem com o desenvolvimento, e aí preparou o roque na ala da dama, e o outro preparou o roque na ala do rei. Então, a gente vai ter roque em alas opostas, que é o que acontece, tá certo? E aí, um detalhe importante sobre roque em alas opostas. É quando um adversário faz o roque, um faz na ala da dama o roque, e o outro faz o roque na ala do rei, certo? Quando a gente vê isso acontecer, qual vira a estratégia? Eu lhe ataco, você me ataca. E quem vai ganhar? Muito provavelmente que é o ataque mais forte, o ataque chegar mais rápido, o ataque mais bem preparado. Então, rock em aposta dificilmente vai ser um jogo que vai terminar em empate, porque tá assimétrico, certo? Um rei tá de um lado, o outro rei tá do outro. Então, vai ser um jogo onde vai ter ataques por aqui, os peões vão avançando. A ideia é que as brancas também, em algum momento, comecem a avançar os peões. E dificilmente vai terminar empatado. Um dos reis vai cair aqui, tá bom? Então, é isso. Um ensinamento rápido aí sobre rock em alas opostas. Tem vídeo aqui no canal onde a gente analisou partidas, onde teve rock em alas opostas. E Speedrun também eu jogando partidas próprias minhas, onde teve rock em alas opostas. E aí vocês poderão ver essas estratégias sendo também trabalhadas de outras maneiras, certo? Aqui na partida vai ser trabalhado de uma forma, mas podem ver os vídeos aqui no canal sobre isso. Até eu mesmo jogando e tentando trabalhar nessa estratégia de tentar atacar o meu adversário e o meu adversário tentando me atacar. Tá certo? Então é isso, após esse rock, né? Dos dois lados. O Joseph joga um lance interessante aqui, que é o lance F3, que aí a ideia principal é apoiar em algum momento o avanço aqui do G4. No momento também está sendo bem sólido, segurando o cavalo aqui, tá certo? Segurando o cavalo do Asker. É um lance muito bom. Outro lance bom que poderia surgir aqui é tentar segurando aqui, porque está evitando o cavalo dele atrapalhar a dama, certo? Se ele vem para cá, ele consegue ganhar um tempo em cima da dama. Então esse lance é muito importante também para segurar o cavalo. Mas outro lance que seria bom aqui seria o desenvolvimento do cavalo, porque aí após desenvolver o cavalo, as pretas poderiam tirar a torre. Depois que tira a torre, as brancas conseguem desenvolver o bispo. E aí, esse ataque aqui, o D5, vai demorar para vir. Além de que as brancas já estariam com todas as peças desenvolvidas. E aí não se precisariam se preocupar tanto com essa questão de ter mais cuidado, né? Porque o rei está protegido. E também tinha a questão de que todas as peças estão desenvolvidas, então a gente pode começar a preparar ataques por aqui, entendeu? Então, era outro caminho que o Joseph poderia ter seguido também, era seguir para o desenvolvimento do cavalo. Aproveitando também que, por exemplo, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Esse bispo está atrasado ainda, certo? Então, o Lasky ia perder um tempo ainda. Não perder um tempo, né? Mas ele ia que gastar mais um tempo aqui desenvolvendo esse bispo, e aí os ataques já poderiam começar a aparecer, certo? Então, era um outro caminho que o Joseph poderia ter seguido, mas não toma o F3 um lance ruim, pelo contrário, como já expliquei, é um lance muito bom, muito interessante. E aí, seguindo aqui com a partida, veio o D5. Então, eu mostrei na variante anterior, esse D5 acabaria sendo atrasado, né? Se o bispo estivesse aqui, e o cavalo também já poderia estar sendo desenvolvido, né? Então, veio esse D5, e aqui o Joseph faz um lance que, de primeira, a gente não consegue entender muito bem. Mas aí, o lance seguinte do Lasker meio que justifica a ideia do Joseph. Vamos lá, vamos para a prática para eu explicar aqui o que eu quero falar. É que Joseph, nessa posição, ele poderia simplesmente ter tomado aqui, né?
ter feito as trocas dos peões. Mas aqui ele jogou um lance dama C5. E aí aqui fica aquela coisa, né, de por que ele fez isso? Porque o que a gente aprende é que não deve expor a dama no início do jogo, né? Aqui ele poderia levar um B6, aí já tem que mexer a dama de novo, que vai estar sendo atacado. Na verdade, aqui não poderia levar o B6 agora, porque está caindo o cavalo, né? Mas em algum momento ele pode sofrer ataque, certo? Eu consigo proteger esse cavalo e depois atacar a dama. Por que ele jogou a dama aqui? E aí a gente vai ver agora. Porque, ó, preste atenção que a torre branca está fazendo um raio-x na torre negra. Então ele jogou aqui já para incentivar essa tomada aqui, ó. E aí foi o que o Lasker fez. E aí quando o Lasker faz isso, vem um descoberto de cima da dama. Entendeu? Então, esse lance aqui, que parece de primeiro estranho, vem nessa ideia de pode tomar lá, você toma, mas aí eu abro o caminho com o meu bispo. Por quê? A dama está na frente do bispo, então ela está meio que dificultando o descoberto, entendeu? Então, quando ele joga aqui, ele consegue tirar a dama da frente do bispo, abrindo essa diagonal, e aí depois da tomada, vem um ataque descoberto em cima da dama do Lasker. Ó, esse ataque agora. O bispo está atacando o cavalo e a torre está atacando a dama. Então, é duas peças sendo atacadas. Então, agora se justifica, agora a gente consegue entender o porquê esse lance. E aí tem que tirar a dama, né, do ataque da torre. E aí, para não perder a viagem, o José ele toma o cavalo, aí o bispo retoma, e aí ele recupera o peão, ganhando tempo em cima do bispo. Aí o Lasker tranquilamente volta o seu bispo para a diagonal. E detalhe, o bispo já está com o controle da diagonal de novo. Lembra que eu falei que desde o início, desde o lance 4 do Lasker, a ideia já era colocar o bispo nessa diagonal, porque já tinha visto essa visão estratégica, né, de longo prazo. O quanto o bispo ia ficar forte nessa diagonal. Então, a gente vê isso se justificando agora, né? Então, ele não se preocupa de perder esse tempo voltando o bispo, né? Depois que o bispo é atacado pelo cavalo, ele não se preocupa, ele volta o bispo tranquilamente. Aí, Joseph desenvolve o bispo dele. Mas aqui vem um detalhe. Dama E5 por parte das pretas. Mirando no ponto de 2, ao mesmo tempo que propõe uma troca de damas, que é quase que irrecusável, né? Porque esse ataque aqui é cruel. Tem esse tipo de defesa aqui, mas não é nada interessante, né? Porque vai ser o rei. A gente já vê aqui que as pretas já ficam com uma pequena vantagem. Então, para ser sincero, é quase irrecusável essa troca. Então, por conta disso, por parte do Joseph, ele aceita a troca de damas. Então, a gente vai jogar um jogo a partir de agora, a partir de jogo até o final, sem as damas no tabuleiro. Então, não vai ter damas no tabuleiro. E aí vem o desenvolvimento do cavalo, que era a última peça que faltava ser desenvolvida por parte do Joseph. O Lasker ainda tem que desenvolver um bispo em algum momento. Falta desenvolver esse bispo. Então vem o desenvolvimento do cavalo. O Lasker joga o A6. E detalhe, a máquina preferia que o Joseph jogasse aqui. Certo? E aí mesmo que viesse esse lance, vem aqui. Mas aí eu acredito que o Joseph não quis entrar nessa linha. Por conta que ia ajudar, né, a expandir o ataque, logo ia vir o outro peão aqui, e aí, como eu falei, né, roque em alas opostas. A ideia acaba se tornando avançar os peões mesmo e começar a pressionar esse rei. Então, por conta disso, Joseph acabou voltando o bispo para D3. Detalhe, se ele volta para cá, é um erro grande, né, porque está pendurando o bispo, então como voltar para cá seria, na visão humana, né, digamos assim, seria um ímpo por conta do B5, né, e começar a avançar os peões, as pretas começam a avançar os peões ali na ala da dama, que é onde está o rei branco. Então, por conta disso, ele voltou o bispo para cá, mas a máquina considera que esse lance aqui é melhor. Mas ele jogou para cá,
Aqui as pretas já estão com uma pequena vantagem. E aí vem o F5, que consolida a vantagem das brancas. Aí aqui a gente começa a entender por que as... Não, perdão. Consolida a vantagem das pretas, porque aqui a gente começa a entender o porquê as pretas estão melhores que as brancas. Vamos lá. Primeiro ganha um tempo no cavalo, né? O cavalo volta. E aí, detalhe. Isso aqui, ó. Quando ele volta o bispo pra cá, a gente vê que ele meio que tá tentando mirar no roque do rei, né? Mas aí joga esse lance que tira o cavalo do centro. O cavalo branco estava muito bem aqui, então o cavalo agora ele vai ter que voltar. E o bispo branco, que agora não tem muitos lugares para ir, né? Ele não consegue vir para cá, porque vai ser capturado pelo peão. Ele não consegue sair daqui, senão está sendo pendurado, né? O cavalo vai capturar. E aqui, ele está batendo na parede. Tem 3 peões pretos que virou uma parede contra o bispo. Então a gente vê que esse bispo aqui, ele não está nada feliz, não está nada bem no tabuleiro. Tá certo? Contrapondo a isso, as pretas estão muito bem. Porque o cavalo está no centro, ameaçando a qualquer momento tomar esse bispo. Ele vai querer tomar agora, né? Porque esse bispo, como eu falei, não está tão forte assim como parece. Não é porque uma peça está no centro que necessariamente ela está forte. Ela está toda limitada. Esse bispo aqui está todo limitado. Já esse cavalo está muito forte no centro. O bispo está na diagonal, então quando esse cavalo sair, ó, vou dar um exemplo, quando esse cavalo sair, esse bispo fica muito forte, virando lá no roque do rei, certo? Facilmente esse outro bispo consegue vir para cá e consegue mirar no roque do rei. As pretas estão muito mais confortáveis aqui, em resumo. Então, isso aqui a gente já consegue entender o porquê as pretas estão em vantagem. É porque, naturalmente, elas estão mais flexíveis, está muito mais fácil de jogar a parte das pretas, tá certo? Por conta disso, vem o bispo em S6, mirando ali no roque do rei, mirando naquele peão que está sendo protegido só pelo cavalo. Então, as brancas jogam o rei B1 para reforçar a defesa nesse peão, para não ficar tão solto. Mas aí vem torre F em D8, tá fazendo raio-x ali na outra torre. As brancas jogam o cavalo em F4, ganhando tempo nesse bispo, que está muito forte, né? O bispo simplesmente volta, o Lasky não se preocupa, entre aspas, fica de tempo, ele só aproveita e melhora a posição da peça dele, ao mesmo tempo que tira do ataque. Então, esse bispo agora está bem mais protegido do que estava aqui estava muito exposto em E6, agora ele está mais protegido e mirando lá no roque do rei. E como eu falei, no momento que esse outro cavalo sair, os 2 bispos mirando no roque do rei, certo? Então, aqui, até agora, a gente só viu ideias estratégicas por parte do Lasky. Daqui a pouco você vai ver os temas táticos, você vai ver o quão tático ele era. Se você está achando que o jogo estratégico dele é forte, espere para ver o jogo tático do campeão mundial. Então, aqui vem uma proposta de troca de torres, parte do Joseph, e está querendo simplificar o jogo, certo? Até para diminuir essa pressão, né? Conforme ele vai trocando as peças, vai diminuindo a pressão por parte do Lasky, vai ficando o jogo cada vez mais simples. Então ele propõe uma troca de torres. E aqui o Lasky faz um lance que de primeira parece que a gente não consegue entender, mas se a gente tiver a visão além do alcance, a visão estratégica dele de longo prazo, a gente consegue pegar essa ideia. Que ele joga o cavalo em 6. Aí eu me pergunto, por que ele fez esse lance? Você consegue responder por que ele fez esse lance? De primeira parece que é um lance que a gente não consegue entender. Agora, quando a gente olha do ponto de vista estratégico, posicional, manobras, essas ideias, a gente consegue entender esse lance claramente. Porque qual é a ideia que o Lasky está tendo aqui? É que ele percebeu que essa casa aqui, de E3, é uma casa fraca. Não tem mais peões protegendo essa casa. Então, qual é a ideia dele? É de manobrar o cavalo para E7, depois, em algum momento, colocar o cavalo na forte casa de D5, que no momento está sendo protegida pelos outros cavalos, mas é uma casa central, então a gente vai ver no decorrer do jogo como é que ele vai trabalhar isso, como é que ele vai conseguir chegar com o cavalo aqui em D5, e de D5 jogar na casa fraca de E3. Então a gente vê que ele era muito bom com manobras. Então quando ele joga esse cavalo aqui, é que ele tá vendo essa ideia lá futura, bem futura mesmo, de manobrar o cavalo
dessa forma, certo? Então, quando ele joga esse E6, parece que de primeira a gente não consegue entender, mas é porque ele está vendo essa casa fraca e ele calculou que se ele joga cavalo aqui, para cá e depois para cá, o cavalo vai ficar muito forte. Então, nada mais é um início de uma manobra que vai durar boa parte da partida, certo? Então, ele não vai fazer isso de imediato, certo? Até porque a casa dele está bem controlada, mas a gente vai ver aos poucos como é que ele vai trabalhando essas manobras com o cavalo, tá bom? Então, vamos lá, seguindo. Como o José propôs a troca, né? E aí o Lasker não foi lá e trocou, ele pegou e falou: então se tu não vem, eu vou. Então ele troca. Aí o Lasker simplesmente toma de volta e começa a ficar com a coluna aberta. O Joseph vem, propõe mais uma troca de torres, dessa vez não só para simplificar, como para também tirar essa ideia, né, da coluna aberta. Que o Lasker não se importa, porque ele vê uma ideia além do alcance de novo, e aqui vai começar os temas táticos, tá bom? Ele diz: Joseph, se tu veio brigar pela coluna aberta, fica com a coluna aberta, não tem problema com isso não, pode ficar. Eu vou atrás de outra coisa. E aí o que ele viu? É que, se por exemplo, o Joseph faz um lance meio que inocente aqui de, eu vou dar um respiro pro meu rei, eu vou passar um lance aqui e dar um respiro pro rei. Aqui a gente já vê a barrinha subindo lá para cima, porque nessa posição tem um tema tático onde o Lasker ganharia uma peça. Obviamente o Joseph viu esse tema e conseguiu se livrar desse tema, mas dando um exemplo, né? Se o Joseph faz um lance mais inocente aqui, né? Ele perde uma peça. E aí, nesse momento do vídeo, eu peço para você pausar o vídeo, tá bom? Peço para você pausar e tentar encontrar a sequência que ganha uma peça, encontrar os lances táticos aqui da posição, tá bom? Então, pode pausar e tenta encontrar o lance que ganha uma peça aqui. Não o lance, mas a combinação, toda a sequência que leva o Lasker a ganhar uma peça e ficar totalmente ganho na partida. Então, eu espero que você tenha pausado, que você tenha achado. Então, a sequência é o seguinte. Ele percebeu que esse bispo está um pouco solto. Ele percebe que realmente aqui tem dois cavalos atacando o bispo, protegendo o bispo, né? Mas aí, qual é a ideia? É que ele eliminaria a defesa de um dos cavalos. E aí, após a retomada, né? Para não ficar com uma peça a menos. Agora só tem uma peça protegendo esse bispo, que é esse cavalo aqui. Então ele jogaria o G5 atacando esse cavalo. E aí, se eu tiro o bispo, eu perco o cavalo. E se eu tiro o cavalo, eu perco o bispo. Tá certo? Então, se você encontrou esse tema tático para ganhar essa peça, toda essa sequência aí, que o Lasker também viu, parabéns. Tá bom? Então, é assim o tema tático da posição. É assim que o Lasker teve essa visão de quando ele jogou a torre em E8. Ele estava ameaçando ganhar uma peça. Então, obviamente, o Joseph viu, né? Então, ele não jogou o A3. Ele simplesmente tirou o bispo desses temas. Tá certo? Ele joga bispo em F1, tirando. Ele viu que o bispo estava numa casa estava meio fraco ali, meio solto, então ele tirou o bispo desses temas. E aqui o Lasker começa a avançar os peões na ala da dama, atacando o roque do rei, né? Em algum momento ele pensa em jogar o B4. E olha os bispos do Lasker. A qualquer momento esse bispo aqui que está muito forte está ameaçando trocar o cavalo e dobrar os peões. Os dois bispos aqui estão muito fortes, certo? Tá com uma coluna aberta. As brancas têm a outra, mas é apenas isso. Se a gente ver aqui o Lasker já está ficando com a vantagem. Aos poucos já está ficando com uma vantagem cada vez maior. Tá bom? Então, detalhe, esse lance das brancas. As brancas perceberam que após esse avanço, é aquilo, toda vez que a gente avança o peão, a gente enfraquece casas. Então, nunca avance o peão sem pensar pelo menos duas vezes sobre esse avanço, tá bom? Porque essa casa aqui ficou fraca. E aí o Joseph fica querendo explorar essa casa, tentando buscar algum contra-jogo, né, para melhorar a posição dele.
ele joga cavalo em D3, com a ideia de jogar o cavalo em D5, em C5. Mas aí o Lasky, para dificultar isso, ele joga bispo em D4, já controlando essa casa, certo? E aí vem uma pergunta, um questionamento. Mas por que ele não atacou o cavalo? Porque teria esse lance, e aí sim, mesmo que viesse bispo para cá, ganhou a casa, certo? Então podia até trocar aqui, e aí o cavalo ficaria no posto avançado, tá bom? A gente vê aqui que a posição já se equilibrava, o forte bispo aqui da grande diagonal já não existe mais, que era o grande tema ali do Lasky desde a abertura. Então, por isso ele não avança esse peão logo. Então ele jogou o cavalo aqui, o Joseph, para tentar ganhar essa casa. O Lasky joga o bispo em D4 para controlar essa casa. O Joseph volta o cavalo atacando esse bispo forte. E aí o Lasky, para não deixar o Joseph ter nenhum contra-jogo, para não deixar ele ficar com essa casa, ele joga bispo em B6, certo? E fica com o controle dessa casa aqui, ó. Toda essa diagonal e, consequentemente, dessa casa aqui também. E aí vem um B3 por parte das brancas, que a ideia aqui é de trazer o rei para o centro. Detalhe, quando o Lasky jogou esse bispo aqui, tem duas ideias posicionais aqui. Tem a primeira, que a gente conversou, né, que ele controla essa casa, ao mesmo tempo que ele fica com o controle dessa diagonal, muito forte. Ao mesmo tempo que ele libera essa diagonal aqui, para o rei poder sair, porque no final do jogo os reis no centro são muito importantes. E aí começa a ser esse o tema agora da partida. É trazer os reis para o centro. Ó. Depois que jogou o bispo aqui, as brancas levantam esse peão de B, porque agora o bispo já não está mais na diagonal, então ao levantar isso aqui, essa casa de B2 fica livre para o rei, certo? Aí começa a vir os reis para o centro. Vem rei, G7. As brancas ainda jogam esse outro peão aqui, em C, em C3, que controla o cavalo ao mesmo tempo que abre mais uma casa ainda mais central para o rei branco. Enquanto isso, Lasky começa a trazer seu rei ainda mais para o centro, então ele aproveita da diagonal que agora está livre. E aí o Joseph também traz seu rei para o centro. E aqui o Lasky faz a manobra do cavalo. Então, lembra aquela manobra que eu falei lá atrás, de quando ele jogou esse cavalo em C6, era com a ideia de jogar o cavalo em E7, em algum momento jogar em D5, para em algum momento jogar em E3. A gente vê como aos poucos, Lasky teve duas lesões posicionais aqui que estão definindo a partida. Lá na abertura, lá no lance 4, ele jogou o G6, que fianquetou o bispo e deixou esse bispo fortíssimo, que continua forte, certo? E também ele teve outra ideia posicional que era manobrar esse cavalo. Fora outras ideias, né, que a gente está conversando aqui, mas as principais eram essas. E aí a gente vê como a manobra do cavalo vai começando a dar certo agora. Ele jogou o cavalo em E7. E esse lance aqui é um lance que eu tentei entender. Eu não entendi e eu acho que a máquina também não. Porque se a gente ver aqui, ó, piora a situação das brancas esse lance, certo? Já estava com 2,10 aqui de vantagem para as pretas. Após esse lance, a vantagem das pretas aumentou para 3,2. E a máquina diz que esse lance tira a atividade do cavalo. E eu também não entendi. Quando eu estava estudando, rapaz, esse cavalo aqui não ficou bom. E realmente não ficou bom. Eu acredito que o Joseph estava tentando se organizar aqui, já percebeu que a situação dele estava meio complicada. Se ele avança o cavalo volta, né? Uns ataques aqui já tem que voltar. Então, assim, eu acho que ele estava tentando buscar alguma ideia de se organizar aqui, abrir espaço, talvez, para o rei. Alguma coisa ele tentou aqui e jogou esse lance que não foi bom, tá bom? Ele jogou esse cavalo aqui, em C1, cavalo de E em C1, que dá a oportunidade de Lasky continuar com sua manobra de cavalo, jogando o D5. E detalhe, ele já está ameaçando o duplo aqui.
já está ameaçando um garfo, tá bom? Então a gente vê que é uma manobra dele, que é as ideias estratégicas da posição, né? E da partida, se interliga com as ideias táticas. Então a gente vê o quanto a tática e a estratégia andava de mãos dadas no xadrez e ainda anda. E o Lasky mostrou o quanto isso fazia parte do jogo dele, e quanto fazia sentido, e o quanto deve fazer sentido também para nós. Então, Joseph, vendo que vai levar esse garfo, ele sai desses temas, né? Ele sai desse tema, mas aqui vem um lance incrível. B4. B4, certo? Esse lance B4, então, o lance jogado aqui nessa posição foi esse, o lance cavalo captura B4, certo? Mas se o Jospeli tomasse aqui de peão, tem outro tema tático aqui nessa posição. Tem tema tático que ganha peça para o Lasker. E aí eu peço mais uma vez que você pause o vídeo nesse momento e tente encontrar esses temas táticos dessa posição. Como é que o Lasker conseguiria ganhar uma peça aqui? Tá certo? Como é que ele conseguiria ficar com a vantagem material? Tá bom? Então, se tem essa captura de C, captura em B4, qual é a sequência a partir daqui, por parte das pretas? Então, peço para você pausar e tentar encontrar esse lance. Então, eu espero que você tenha encontrado. E o tema tático aqui que o Lasker viu, depois que ele jogou o B4, e se tivesse essa captura, né, de C, captura B4, é bispo em D4, e aqui para onde for, vai levar um ataque fatal. Se ele vem para cá, já leva o garfo, perde na torre, tá bom? Se vem para cá, leva aquele garfo que a gente já estava de olho antes, né? Aquele tema que a gente estava de olho antes. E aí, o melhor lance aqui seria esconder o rei, mas aqui vem a sequência mais bonita que eu acho de todas. Que é jogar aqui, né? Tá atacando a torre, tá atacando o bispo. Se tira a torre, perde o bispo de graça, então já ganhou uma peça aqui. E se joga a torre aqui, tem esse passo. É quando tirar o rei, tá ganhando uma peça aqui, ó. Capturou e se capturar de volta, tá ganhando uma peça. Certo? Então o Lasker calculou todos esses lances, ele viu todas essas sequências, e aí por isso ele jogou o B4. E aí o Joseph, vendo que se capturasse de peão e entrar em todos esses temas, ele captura de cavalo, certo? Mas ainda assim escapa dos temas táticos. O Lasker era muito tático, ele viu que esse B4, independente de como fosse capturado, ia ter temas táticos vencedores na posição. E como é que é? Ele joga o cavalo em E3, que finalmente chegou o cavalo em E3. Lembra esse cavalo em E3? Tinha sido planejado desde o momento que ele jogou o C6. Então ele jogou o cavalo C6, jogou o cavalo E7, para depois jogar D5. E aí chegou o cavalo E3 no momento certo, na hora certa. Então essa ideia posicional de manobra de peça, manobrando o cavalo, resultou num tema tático que decidiu a partida. Faz o Lasky ganhar material aqui. E depois desse grande material, é só história triste pro Joseph. Porque, ó, atacou a torre e o bispo, né? Aquele mesmo tema, se tira a torre para cá, perde o bispo de graça, tá bom? E aqui ele jogou a torre, mas eu peço para você, mais uma vez, pausar o vídeo e encontrar o tema que ganha essa torre. Como é que você ganharia essa torre? Você nessa posição, essa mesma posição que foi jogada em 1892, no século XIX, o Lasky ganhou a torre do Joseph aqui. E eu peço para você também encontrar esse lance. Como é que você ganharia a torre nessa posição? Então, pausa aí e tenta encontrar mais uma vez os temas táticos. Então, o Lasky ganha a torre aqui dando um cheque descoberto. Então, ele
ao descoberto, atacando o rei, tá em xeque, e aqui tá solto. Então, a gente vê que o Lasky era um excelente estrategista, ao mesmo tempo que ele era um excelente calculista, tático, agressivo. E nisso, a gente consegue começar a entender como é que ele ganhou 27 campeonatos mundiais seguidos, né? A gente vê a genialidade. Então, para não quebrar a estrutura aqui, né? E tentar trazer as peças para o jogo de volta, o Joseph captura o cavalo de bispo, perde a torre. Aí as trocas agora já não são mais boas, né? Para o Joseph, qualquer troca aqui só vai simplificar o jogo ainda mais para o Lasker, que está com a vantagem material agora. Então, o Joseph captura o peão solto ali e não vai querer trocar, certo? E aí aqui o Lasker tá com o jogo ganho. E aí, se a gente tá com o jogo ganho, joga tranquilo. Então o Lasker vai jogar de uma maneira muito tranquila a partir de agora. Vai fazer lances muito lógicos. Os lances de Joseph vai tentar meio que segurar esse final. Vai tentar alguma coisinha aqui, alguma esperança. Vamos ver como é que vai ser, certo? Vai ter muito esperneio também, vamos ver. Então, o Lasker vai jogar de maneira tranquila. Ele tá vendo que esses peões estão fracos aqui, estão soltos. Ele vai atrás desses peões, então ele joga torre em G1, ameaçando esse peão de G, que é protegido pelo Joseph. Mas aí vem cheque, rei sai. Quando o rei sai, cai um peão, certo? Então, o Lasker vai começar a jogar da maneira que todo mundo deve jogar xadrez. É da maneira simples, divertida. Agora ele tá com a vantagem, ele vai começar a capitalizar ainda mais essa sua vantagem, certo? Então, tomou o peão. Aí vem esse cavalo aqui para tentar proteger o outro peão. Esse cavalo está sendo protegido à distância pelo bispo. Mas aí o Lasker não se preocupa, ele faz pressão nesse peão, tá bom? Logo ele pode trazer o bispo para cá e essa pressão fica ainda mais forte. Aí vem cavalo em C2. Esse lance tenta trazer o cavalo para dar um apoio aqui atrás. Além do mais, ele consegue abrir espaço aqui para o rei, tá certo? Consegue dar apoio até, por exemplo, fazer manobra para cá, para atacar a torre, ao mesmo tempo que protege o outro peão, entende? Visto que esse cavalo já está protegido, então esse cavalo aqui tem algumas ideias. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque aqui o Lasker joga o G5. Observe também que o Lasker agora tem maioria de peões, né? Depois do peão ganho aqui, agora ele tem maioria, 3 peões contra 2. Então na ala do rei aqui tem maioria de peões. E já por isso já é muito vencedor isso aqui. O Joseph, tentando algum contra-jogo, ele percebe que esse peão aqui tá meio solto, então ele vai lá, tenta fazer um raio-x nesse peão, né? Digamos que o Lasker jogasse aqui, esse peão ficava solto e poderia cair, né? Mas aí, o que acontece? Vem o H5 para proteger esse peão. O Lasker vai mantendo suas peças no jogo, ele não quer deixar cair nada, não quer dar nem um pingo de contra-jogo, tá bom? E aí vem o B4. O rei do Joseph vem para B4, tentando trazer o rei para o centro. Aí vem o bispo F2, tentando atacar aqui. E esse peão vai ser vencido, né? Agora que a gente também tem duas peças pressionando aqui. E só tem um cavalo protegendo. Mas aqui começa a vir um pingo de esperança para o Joseph. Para quem estava torcendo para o Joseph, tem isso aqui, ó. O A4. Ele pega e diz, ó, tu tem maioria de peões aí? Beleza. Mas eu tenho peão passado aqui. Tá bom? Então vamos ver como é que tu segura um peão passado. Às vezes a gente tá no jogo perdido, mas o peão passado pode vencer o jogo, né? Peão eu costumo dizer que é a mais prática das peças, porque às vezes a gente não bota muita fé no peão e vai lá, é o peãozinho ali que define a partida. Será que esse peão de A4 vai recuperar o jogo aqui pro Joseph? Vamos ver, né? Então, vem o C5. Detalhe, o rei aqui não pode capturar porque o bispo lá na frente está protegendo. Então, depois desse C5, o Joseph ele joga o rei para B5 para apoiar o avanço do peão, né? O peão que está correndo. Pelo visto, não tem ninguém que venha impedir esse avanço dele. Mas aqui caiu o peão em B3. Caiu o peão em B3, mas
O peão segue correndo, o peão de A segue correndo. E aqui vem o C4, atacando o bispo. E aqui o Joseph vai perder mais uma peça, porque ele tem que capturar, né? O bispo dele está preso aqui. Ele captura, mas aqui o Lasque simplesmente não troca, ele ganha o cavalo, certo? Então aquele cavalo que tinha vindo aqui na ideia de apoiar, em algum momento talvez atacar a torre, não deu certo, ele já perdeu o cavalo. Mas ele pega e diz, ó, tu pode pegar meu cavalo, o que tu perde aí pegando meu cavalo? Meu peão corre e agora tá a 2 casas da promoção e quem sabe de salvar o jogo. Aí vem o bispo D1 atacando o cavalo que defende o peão. E detalhe, esse peão aqui não pode correr agora porque o bispo tá mirando aqui, então na hora que esse peão pisar em A7, o bispo captura, mas o Joseph, vendo que o seu cavalo está sendo atacado, onde ele coloca em D4, bloqueando o contato do bispo com a casa de A7. E aí aqui parece que vai dar certo o plano, né? De peão em A7, peão em A8. Aqui vem a troca. Trocou. E parece que agora ninguém mais impede, né? O bispo está controlando a casa lá. Então, se vier a torre lá para A2, cai a torre, eu promovo e acabou o jogo. Mais detalhe, ninguém pega mais aqui em A7, mas o bispo captura em F3 e pega a casa de promoção. Então, eu acho que ele já tinha calculado tudo isso. Ele pode avançar teu peão aí. Enquanto o José estava pensando que, não, vou avançando, e eu quero ver como é que tu segura esse meu peão. O Lasca já tinha calculado todas as trocas, todo o caminho ali, para no final das contas ele segurar assim o peão. Tá bom? Então aqui a partida já está acabando, faltam só 3 lances, que aí o lance é D5. Então ele diz, tu tava mirando na casa de promoção, mas tu esqueceu disso aqui, ó. Eu tenho D5. O D5 ele pede de teu bispo chegar lá em A8. Ele, beleza. Impede. Mas tu impede isso aqui, ó. Bispo em E2, propondo a troca de bispos. E aqui, se o Joseph ele avança, simplesmente troca. Depois das trocas, vem torre para cá. E esse rei está muito longe do peão, vai cair o peão. Então, o Joseph ele simplesmente não pode deixar que o Lasque capture esse bispo. E ele também não consegue tirar o bispo daqui, porque o bispo está cravado no rei. Então, ele mesmo troca. Após as trocas, o Lasque recaptura o bispo de torre. O Joseph avança e o peão está a uma casa de promoção. Mas aí vem o último lance da partida, que é torre em A2. E aqui o Joseph abandonou essa partida surreal. Essa partida muito instrutiva, que com certeza você aprendeu alguma coisa. Eu aprendi coisas novas nessa partida. Estou muito feliz de trazer essa partida para o canal. E é isso. O recordista de títulos mundiais não é o Magnus Carlsen. É ele, é Manuel Lasque, que era um grande estrategista, um grande tático. A gente viu aqui que o doutor em filosofia e matemática brilhava nos tabuleiros. Mas aqui, por que aqui, Magninho, o Joseph desistiu? Porque, detalhe, não tem muito o que fazer. Se ele vir tentar apoiar o peão aqui, o Lasque simplesmente vai atrás desse peão. Detalhe, se ele se afasta aqui, vai cair com o cheque, tá bom? Se ele tenta proteger esse peão, cai aqui, é só questão de tempo para cair esse outro peão também, certo? E aí, se ele pega e decide apoiar esse peão, vem a tomada, e depois a retomada toma aqui, e com certeza esses 3 peões apoiados do rei ganha desse peão. E é isso, não tem muito o que fazer aqui, mais por parte das brancas. Tudo que as brancas podiam fazer, resistir. Inclusive, é uma aula de resistência também o que o Joseph fez essa partida inteira. Jogou muito bem, tá bom? Então, foi uma partida histórica, tá certo? Onde o Lasque, mesmo com o Joseph jogando muito bem, o Lasque mostrou toda a sua maestria
e do porquê era o campeão mundial. Então é isso. Se você aprendeu alguma coisa com essa partida, eu fico bastante feliz. Essa partida realmente é muito boa, muito emocionante. Principalmente esse final aí que o peão de A botou uma esperança, né? Então, valeu. Peço que deixe o like. Se você gostou, se inscreve no canal, acompanha outros vídeos. Tá tendo série de Speed 1 minha aí. Vai ajudar você a quebrar as barreiras do 1000 de rate, a quebrar os 1500 de rate no chat.com, tá bom? Se você gosta de análise de partidas, tem outras partidas aqui. Tem partida do Capablanca, que foi o campeão mundial que derrotou o Emanuel Lasque, tirou essa soberania dele. Também tem partidas aqui minhas, de análise de minhas próprias partidas, tá bom? Então, é isso. Se você gosta de xadrez, assim como eu, aqui é um lugar muito bom para você aprender. E é isso. Valeu, até a próxima. Se inscreve. Tchau.